Olá, eu sou Valdir Stornagel e esse é o podcast Entre Linhas, um podcast de conversa, de encontros e de orações. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Mais Cristo e menos política. No último artigo que eu escrevi na minha coluna na revista Ultimato, eu intitulei esse artigo exatamente dessa forma e desse jeito. Mais Cristo e menos política. Confesso que me estranhei em escrever a esse artigo, pois sempre tenho falado da importância de viver uma fé que tenha influência na vida pública, nas nossas cidades, nos nossos estados, na polis, como a gente costuma dizer. Também tenho buscado e orado, e sou dessa geração antiga que buscava por uma igreja que fosse crescer em número, crescer em impacto na sociedade, crescer na sua dimensão transformadora, na medida em que ela vivesse a fé na realidade, na sociedade na qual nós todos vivemos dia após dia, década após década. E que a partir desse crescimento significativo a igreja pudesse emitir e se transformar num sinal renovador na sociedade na qual nós vivemos, inclusive na sua dimensão público-política. Este sinal transformador, a partir de uma vivência e ministração evangélica, buscaria apontar e vivenciar sinais do reino de Deus, reino de justiça, reino de verdade, de amor, na sociedade na qual nós vivemos. Isso faz parte de uma vivência de fé, e isso faz parte, pessoalmente falando, da minha caminhada bíblico-teológica. Buscar por uma igreja, pois o Evangelho sempre produz igreja, e uma igreja que tivesse um testemunho transformador na sociedade na qual nós vivemos, e que esse testemunho se desse no seguimento a Jesus e na identificação com os valores centrais do reino de Deus. A vocação da igreja é essa, e Deus a renova através do seu Espírito, da sua palavra, sempre novamente, seja ontem ou hoje. Mas então, também é necessário dizer que somos testemunhas ativas do crescimento do Evangelho em nosso meio, no solo brasileiro, um crescimento significativo, consistente, e que por décadas tem acontecido, levando as nossas igrejas a ter um papel significativo em diferentes áreas da nossa sociedade, e levando, inclusive, determinadas lideranças eclesiásticas a uma grande visibilidade na nossa sociedade. Essa visibilidade, a partir dessas lideranças, mas também de outras lideranças políticas que se identificam como evangélicas, tem feito com que o nosso mundo político, especialmente no seu nível nacional, tivesse uma grande visibilidade, como tem acontecido através da Frente Parlamentar Evangélica, que é uma frente fruto dessa maior presença da Igreja Evangélica em nosso país. Mas o que me levou a pedir por menos política, por assim dizer, é a cultura política, que tem sido alimentada em muitas de nossas igrejas e instituições evangélicas e por muitas das nossas lideranças nessas respectivas igrejas e instituições.
Uma cultura do clientelismo beneficiário, da visão de Estado como provedor de benefícios e de uma prática eleitoral que considera os votos do seu grupo, da sua igreja, por exemplo, como pertencentes à autoridade eclesiástica daquela igreja. Ao chegar, portanto, ao exercício da prática política representativa na nossa sociedade, o que nós temos percebido é que a cultura política desses segmentos não difere da cultura política com a qual o Brasil tem sofrido por séculos. E eu repito, que é clientelista, que é curralista, é territorialista e mantenedora de uma estrutura social injusta e absolutamente em contradições aos valores do Evangelho do Reino de Deus. É dessa prática política que precisamos não apenas menos, mas precisamos que ela seja erradicada. Pois só então poderemos ver surgir entre nós uma democracia que queremos ser e que prima pela justiça, busque o bem de todos e estabeleça mecanismos de cuidado e proteção dos mais frágeis e dos mais vulneráveis. O quanto a erradicação desta velha prática política é necessária entre nós, com destaque para setores de nossas igrejas, de algumas de nossas igrejas e suas lideranças, se tornou evidente de novo na agenda noticiosa destes últimos dias entre nós. Uma agenda que tem focado nos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento do Ministério da Educação e Cultura e sua distribuição. E o que tem sido fartamente divulgado é que parte dessa distribuição tem acontecido mediante critérios de favoritismos personalistas ou até religiosos, deixando de lado os critérios e os canais técnicos tão necessários na gestão pública e com destaque para o próprio Ministério da Educação e da Cultura. Ou seja, quando nós passamos a saber que pastores não vinculados ao Ministério da Educação e Cultura se tornam intermediários desta verba junto a diferentes órgãos públicos, junto a diferentes prefeituras, é deste desvio político que nós não precisamos. E é este desvio político que precisa ser erradicado. E este desvio político não poderia acontecer em nome do Evangelho, não pode acontecer em nome da igreja, nem em nome de nenhuma Bíblia que eventualmente possa ser pedida em contrapartida. Essa cultura política precisa ser erradicada. E ainda mais, aliás, mais grave, é quando o acesso a estes recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento ele é prometido, né? Alguns desses recursos são prometidos, ou seja, a sua disponibilização é prometida mediante uma indecente, imoral e vergonhosa contrapartida. Então, nós já estamos num nível de injustiça muito sério. E nós estamos certamente chegando a um nível de injustiça no qual nós encontramos a ira e a indignação de Deus. As Escrituras, elas são fartas do Deus que quer e que busca, por assim dizer, a verdade, a justiça, do Deus que se cansa dos muitos sacrifícios, dos muitos cultos, das muitas igrejas, por assim dizer, mas que não sejam
testemunhas encarnadas do seu reino, da sua verdade, do seu amor, da sua compaixão e da sua justiça. Quando setores da igreja, lideranças evangélicas, pastores, dão para a sociedade um testemunho que é um testemunho similar àquilo que nós temos vivido na nossa cultura de favoritismos, de encobertamento de recursos e muitas vezes de sistemas corruptos, então nós estamos comprometendo o cerne do Evangelho. Ao intitular o meu artigo Mais Cristo e Menos Política, eu estou falando desta política que tem prejudicado o Brasil historicamente de uma forma tão profunda. E eu estou falando de um Cristo que nos chama de volta a Ele e ao seu Evangelho. De um Cristo que nos chama de volta ao arrependimento, que nos deixemos alcançar pela convocação ao arrependimento quanto à adequação a uma cultura que produz injustiça, violência e discriminação, como eu já me referi anteriormente, tem sido praticado historicamente em nosso país. Quando digo mais Cristo, portanto, estou apontando para a necessidade de abraçar a cultura do reino de Deus. Pois é nessa cultura que nós vamos encontrar a justiça, é nessa cultura que nós vamos encontrar a verdade, e é nessa cultura que nós vamos encontrar o amor, que se expressa como a compaixão aos enfermos, aos pobres, aos oprimidos. Nesta cultura, a justiça é denunciada. A justiça é denunciada. Seja ela pela prática de uma cultura histórica que mantém a injustiça, ou seja ela por mecanismos de corrupção que empobrecem os recursos do próprio Estado e são uma violência para a realidade humana e para todos nós. Nessa cultura, como eu disse, a injustiça é denunciada. E o Cristo é encontrado. E quando nós encontramos o Cristo, nós encontramos o seu chamado para que o sigamos. E ao seguir a Ele, nós aprendamos com Ele o caminho do serviço, do amor, da justiça e da graça. E o nosso país certamente precisa disso. E o que o Espírito Santo sopra sobre nós é para que sejamos uma igreja que abrace, que vivencie e que testemunhe dessa cultura do reino de Deus, que quer marcar a sociedade em todas as suas expressões e quer marcar a vida em todas as suas dimensões. A partir de nós, de dentro para fora, a partir dos nossos laços familiares, a partir das nossas comunidades de fé, das nossas comunidades sociais, a partir da nossa identificação com o Cristo do Reino de Deus, nós testemunhamos um caminho melhor para a nossa sociedade e certamente precisamos disso. E é dessa representação evangélica que nós precisamos dentro e fora da igreja, nos diferentes níveis e segmentos da nossa sociedade, porque essa representação honra a Deus, serve ao outro e contribui para a construção de uma sociedade mais justa, mais verdadeira, mais democrática. Paz seja conosco.